Bem, pessoal, boa noite. Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo da unidade 3, da disciplina de Química Geral 2. Hoje, a gente vai fazer alguns exercícios relativos ao conteúdo de eletroquímica. Aí, por questões de estabilidade da internet, eu vou fechar aqui a minha câmera, tá certo? E vamos aqui para os slides com as questões. Então, pessoal, hoje escolhi algumas questões básicas, tá certo? Que envolvem a aplicação de conceitos fundamentais do conteúdo de eletroquímica. Beleza? Então, pessoal, essa questão aqui é uma questão de uma das nossas apostilhas de educação à distância, a apostilha da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo, do autor aqui, Melo, tá certo? Que diz o seguinte: se deixarmos uma chapa polida de zinco em uma solução aquosa de sulfato de cobre, podemos afirmar que. Então, pessoal, aqui está aqui as duas semi-reações, tá certo? Essa aqui é a semi-reação de redução do íons zinco 2+, aqui a semi-reação de redução dos íons cobre 2+, tá bom? E é uma questão de múltipla escolha, de A até E, tá certo? Então, para ilustrar a resolução dessa questão, tá certo? Vamos fazer uma consideração de um experimento, tá bom? Vamos supor, pessoal, que essa chapa aqui, tá certo? Seja chapa de zinco, tá bom? Vocês conseguem ver bem? Sim. Perfeito. Sim, tá coisa aqui. Aí, pessoal, a gente coloca ela imersa em um becker contendo uma solução aquosa de sulfato de cobre, tá certo? Que é o CuSO4 aquoso, ou seja, uma solução de sulfato de cobre e em meio aquoso, ou seja, em água, tá certo? Então, na verdade, pessoal, quando a gente tem esse componente aqui em solução, tá certo? A gente está na sua forma de seus íons constituintes, tá certo? Que é quem? Que é cobre 2+, tá certo? Aquoso, mais quem, pessoal? Mais o SO4 o quê? 2- aquoso, tá certo? E a solução aqui, pessoal, ela é azul, tá certo? Devido à presença dos íons cobre 2+, tá certo? Esses íons 2+, em solução, que vai dar essa coloração característica da solução de sulfato de cobre, beleza? Mas isso não vem ao caso, tá bom? Aí é o seguinte, vamos voltar aqui para os itens, né? Aí pergunta, o cobre é agente oxidante? O zinco reduz? O cobre oxida? Tá certo? O zinco é agente oxidante? O cobre ganha 3 elétrons? Tá bom? Então, pessoal, é o seguinte. Como o zinco aqui, pessoal, ele está na sua forma metálica, né? Então, pessoal, ele não vai poder sofrer redução. Ele só pode sofrer o quê? Oxidação. Tá certo? Então, o metal sempre oxida, tá certo? E quem oxida, pessoal, é chamado de quê? É chamado de... Agente oxidante. Não, agente redutor. Isso. Ele promove a redução, tá certo? Aí já o outro composto que vai sofrer redução vai ser quem? Vai ser o cobre 2+. Tá certo? Então, pessoal, com base nas semi-reações, tá bom? A gente vai, então, ter uma semi-reação de redução, tá certo? E uma semi-reação de oxidação, beleza? Aí vamos lá, pessoal. A gente sabe que nossos reagentes iniciais vão ser quem? Nossos reagentes. Vai ser o zinco, né? Zinco metálico. E quem mais, pessoal? Sulfato de cobre. Isso, o sulfato de cobre, que na verdade é quem? É o CO2. CO4.
É CO2 mais, né? E o quem? O SO4. Opa. O SO4 2 menos. Porque é o seguinte, como é um sal, tá bom? Ele está na forma de quê? Na forma de íons em solução. Tá certo? Aí, como o zinco já está na sua forma metálica, ele só pode sofrer o quê? Oxidação. Não é verdade? Então, ele vai oxidar de quê? De zinco metálico a zinco 2 mais. Tá certo? Por sua vez, pessoal, a gente tem dois íons aqui, tá certo? Mas se vocês lembrar da nossa aula gravada já, vocês vão ver que a solução ela vai sair da coloração azul e vai se tornar o quê? Incolor, né? Devido a quem? A redução dos íons cobre, tá certo? Então, o cobre 2 mais ele vai sofrer redução e vai formar quem? O cobre sólido, tá certo? E esse SO4 2 menos, pessoal, que é o íon sulfato, ele é chamado de quem? Chamado de íon espectador, tá certo? Ele está no meio reacional, mas ele não participa da reação, tá certo? Ele está lá somente como fonte de quê? Fonte de íon para balancear quem? A carga positiva do cobre 2 mais, beleza? Então, pessoal, com base nisso e das semi-reações de redução, tá certo? A gente tem aqui as semi-reações na forma de redução, né? Os elétrons sempre do lado dos reagentes. Mas a gente sabe que o zinco ele sofre o quê? Oxidação, né? oxidação. Pronto. Então, essa equação aqui, a gente vai escrever na forma invertida, tá certo? Então, como é que ela vai ficar, pessoal? Vai ficar zinco metálico, né? Dando quem, pessoal? Zinco 2 mais, tá certo? Mais 2 elétrons. E o potencial é quanto? Menos 0,76 volts. Beleza? Opa, desculpa. Essa aqui é a semi-reação de oxidação. Certo? Já a semi-reação de redução, quem sofre redução, quem é, pessoal? É o cobre, né? Então a gente só faz o quê? Só faz reescrever a semi-reação conforme ela está aqui no slide, viu? Fica como? CO2 mais 2 elétrons, dando quem? Cobre metálico. O potencial é quanto? Mais 0,34 volts. Beleza? Então, pessoal, se eu perguntar para vocês aqui, quem sofre oxidação? Pode falar, viu? Quem sofre oxidação? É o zinco, tá certo? E, por sua vez, ele é quem? É o agente redutor. Beleza? Quem sofre redução? É o íon cobre 2 mais, tá certo? Que, por sua vez, é quem, pessoal? É o agente oxidante, ou seja, ele promove a oxidação do, do zinco. Beleza? Aí, pessoal, a gente vê aqui que os íons cobre ele ganha quantos elétrons aqui? 2 elétrons, na verdade. Já o zinco ele perde com os elétrons.
perde também 2 elétrons, tá bom? Então, o zinco perde, 2 elétrons, ou seja, quem oxida perde elétrons, enquanto na redução, os íons cobre 2 mais, ganha 2 elétrons, tá certo? Então, vamos lá para os itens e vamos analisar qual o item correto. Beleza? Memorize isso daqui. Vamos lá, Luiz. O cobre, pessoal, ele ganha 3 elétrons? Verdadeiro ou falso? Falso, ele ganha 2, né? Isso. Perfeito. O zinco, ele é um agente oxidante? É um agente redutor, né? Perfeito. O cobre, ele oxida? Não, né? Não. O zinco, ele reduz? Sim. Vamos lá. O zinco, ele sofre o quê? Oxidação. Então ele oxida, né? Isso. Então, qual é o item correto? O cobre, que sofre redução, ele é o quê? Ele é agente oxidante, né? Então, o item correto qual é? Item A. Você ouviu quem entre que foi convocado? Vamos agora, pessoal, para a questão de número 2. Certo? Ronaldo, você que está caladinho, você entendeu? Quem cala consente, então tá tudo entendido. Professor, na verdade, eu vou ser bem sincero, eu não estou muito por dentro do assunto, porque eu não consegui acompanhar o conteúdo todo ainda. Tudo bem, viu? Mas vamos Estou fazer aqui as meio por fora ainda, questões. mas vai dando certo. Perfeito, Luiz. Vamos seguir aqui com as questões, tá certo? Vamos lá, pessoal. Essa questão 2, ela também foi retirada da nossa apostila de educação à distância, tá certo? A apostila da UFES, aquela que está lá disponível lá na biblioteca da disciplina, tá bom? E diz o seguinte, ó. São dadas as seguintes semi-reações, tá certo? Com os respectivos potenciais de eletrodos, tá bom? Aqui o potencial de eletrodo do magnésio, do níquel, do cobre e da prata. Tá certo? Inclusive, pessoal, eu acho que esse da prata aqui, tá certo? Não, tá correto, tá bom? Porque isso aqui são os potenciais padrão de oxidação, viu? A forma que tá aqui é de oxidação, não é de redução não, viu? Porque vocês estão vendo aqui que os elétrons estão escritos nos produtos. Então, esse aqui é na forma de oxidação. Aí tá aqui as semi-reações, tá certo? E pergunta, né? Ó, consultando a tabela de potenciais padrão de redução, tá certo? Na verdade, aqui é de oxidação. Quais são as reações espontâneas? Tá bom? Então, pessoal, só para lembrar para vocês, tá certo? A espontaneidade das reações de oxidação, tá certo? É com base no potencial padrão de reação, tá certo? Que diz o seguinte: o potencial padrão de reação é o potencial padrão de redução da semi-reação de redução menos o potencial padrão de redução da semi-reação de oxidação. Tá certo? Então, pessoal, vamos para cá agora.
Aqui, pessoal, o NOx do magnésio aqui, ele é uma substância, ele não está ligado a ninguém, tá certo? Então, o seu não tem uma diferença de eletronegatividade, então a sua carga vai ser quanto aqui? Vai ser zero, tá bom? Aqui ele está na forma de íon, então a sua carga é a própria carga do íon. Então, o seu NOx vai ser quanto? O seu número de oxidação? Vai ser mais 2, né? Então, o magnésio ele sai de zero, tá bom? E vai para mais 2. Então, pessoal, quando aumenta o NOx, o elemento ele sofre o quê? Ele sofre oxidação, né? E é chamado de agente redutor, tá certo? Já o níquel aqui, pessoal, o NOx dele aqui é quanto? Por favor, agora vocês podem, agora vocês sabem quanto é aqui. 2 mais? Isso, é mais 2. É a própria carga do íon, tá bom? E aqui é quanto? Substância simples. Não tem diferença de eletronegatividade. Então o NOx aqui é quanto? 0. Zero, perfeito. Então, o níquel ele sai do NOx da carga mais 2 vai até zero, ou seja, ele tem uma diminuição da carga, né? Ele sofre o processo de quê? De redução. Então, ele é chamado de quê? De agente oxidante. Tá certo? Então, pessoal, com base aqui na equação do potencial padrão de reação, tá certo? Para essa primeira semi-reação, o potencial padrão de reação, certo? Vai ser quem? O potencial padrão de redução da semi-reação de redução. Quem sofre redução, quem é? É o níquel, né? Isso. Isso. Aí é o seguinte, ó, esse potencial aqui, ele é de oxidação, tá certo? Então, convertendo ele para o potencial padrão de redução, ele vai ser o mesmo valor ser negativo, tá certo? Menos 0,25 volts. Tá bom? Aí aqui do magnésio, pessoal, o potencial padrão aqui de oxidação está como mais 2,34 volts. Então, considerando o potencial padrão de redução, vai ser o mesmo valor, tá certo? Sendo negativo. Vai ser quanto? Menos 34 volts. 34 volts. Tá certo? Então, para essa semi-reação aqui, pessoal, como é que vai ficar? O potencial padrão de redução vai ser o potencial padrão de redução de quem, pessoal? Quem sofre redução? É o níquel, né? Isso. Do níquel, menos o potencial padrão de redução de quem? O magnésio. Do magnésio. Tá bom? O níquel é quanto, pessoal? 2 mais? Não, é o número. 0,25 volts. Menos, né? Menos 0,25. Volts, certo? Menos o potencial padrão de redução do magnésio, que é quanto? Menos 2,34 volts. Beleza? Então, isso aqui vai dar quanto? Alguém pode fazer para mim na calculadora aí? Só um minuto, professor. Vamos fazer de cabeça, pessoal. É muito fácil isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar positivo, né? 2,34 menos 25, né? Menos 0,25, né? Então vai dar quanto aqui? Negativo, negativo vai ficar positivo, né? Mais 2,08, 0,9, né? Volts. Não é verdade?
Então, pessoal, como o potencial padrão para essa reação aqui é positivo, né? Portanto, a reação 1, ela é o quê? Espontânea. Tá certo? Então, pessoal, eu fiz essa primeira questão, fiz o cálculo do potencial padrão para a primeira reação de forma, assim, de forma por etapa, né? Passo a passo, para vocês verem como é que a gente pode calcular, tá certo? Aí agora a gente vai considerar as outras reações, tá certo? Até aqui, tudo bem? Para mim tá ok. Para mim tá ok também. Então vamos lá, pessoal. Vamos agora para a segunda reação, tá certo? A reação 1, a gente já sabe que ela é o quê? Que ela é espontânea, né? Então 1 é espontânea. Vamos agora para as reações 2, 3 e 4, tá certo? Aí antes disso, pessoal, vamos lá converter aqui para a forma de redução, tá certo? Aqui, pessoal, o potencial vai ser quanto aqui? Menos 2,34 volts, tá certo? Aqui vai ser quanto? Menos 0,25 volts, Aqui, mais 35 volts, 0,35, e aqui, mais 0,80 volts. volts. Isso. Isso, tá certo? Então, lembrando que a equação do potencial padrão de redução, o potencial de reação, né? Ele é o potencial padrão de redução da semi-reação de redução menos o potencial padrão de redução da semi-reação de oxidação. Beleza? Aí vamos aqui, pessoal, calcular o NOx aqui das substâncias nos reagentes, tá certo? E depois dos produtos. Aqui, pessoal, o níquel, substância simples. Não está ligado a nenhum outro elemento, ou seja, não há uma diferença de eletronegatividade. Então, o potencial aqui é quanto? 0. 0. Aqui, o cobre é um íon, tá certo? Então, a sua carga vai ser a própria carga do íon. O NOx aqui é quanto? Mais 2 mais 2. Mais 2. Aqui é quanto? Mais 2. E aqui é quanto? 0. 0. Perfeito, Luiz. Então, o níquel, pessoal, ele sai de 0, tá bom? Ele vai para quanto? Para mais 2. Esse processo de aumento do NOx é chamado de quê? De oxidação, não é verdade? E o níquel, por sua vez, ele é o quem? Agente Redutor. redutor. Perfeito. Já o cobre, ele tem a sua carga diminuída de mais 2 para quanto? 0. Para 0. Então, ele sofre o processo de quê? De redução. E o agente o quê? Oxidante. Então, pessoal, o potencial padrão para essa reação vai ser quanto? O potencial padrão de redução, quem sofre redução é quem é? O cobre, né? Cobre. Então é mais 0,80 volts, certo? Menos o potencial padrão de redução de quem? Quem sofre oxidação. Cobre é 0,80 é a prata, não é? Isso. Ah, desculpa, então não é a prata não, né? É o cobre, né? É mais 0,35. Eu fiz isso de propósito, para ver se vocês estão prestando atenção. Então vamos lá, 0,35, né? Menos o potencial padrão de quem sofre oxidação. Quem é? É o níquel, né? O líquido, isso. Que é quanto? Menos Menos 0,25. Pronto. Então, o potencial aqui vai dar quanto? É só somar, né? Aí, porque é da positivo, né? Isso. 0,6. Mais 0,60, né?
Isso. Então, como o potencial de reação ele é positivo, né? Então a reação ela é o quê? Descontínuo. Perfeito, tá bom? Vamos mais rápido agora. Vamos aqui para a reação 3, viu, pessoal? Vamos lá. Primeira coisa a fazer é o quê? Calcular o NOx das substâncias, os reagentes dos produtos, tá certo? O NOx aqui é quanto? É 1, Mais um. Perfeito. Aqui é quanto? 0, Aqui mais 2, e aqui é aí é 0. Não, então tá zero. ligado com isso, é 0. Não, o 2 não conta. O 2 é coeficiente estequiométrico, tá certo? Uhum. Tem que ver na forma molecular. Como não está ligado a ninguém, aqui é zero. Então vamos lá, pessoal. Então, ó, a prata, pessoal, ela sai de quanto? Ela sai de mais um e vai para zero. Tá bom? Esse processo era o quê? Diminuição, diminuição da carga. Logo, é o Oxidou, quê? É um processo. Não, diminuição oxidação. da carga. Diminuiu a carga, ou seja, reduziu a carga. Ah, Então, é um processo de reduziu, quê? De reduziu. Redução. redução. Então, a gente o quê? Oxidante. Já o magnésio, pessoal, ele sai de zero, vai para quanto? Mais 2 2. mais. Aumentou a carga, ou seja, sofreu um processo de oxidação. Então, a gente o quê? Redutor. Redutor. Então, aqui para a reação 3, o potencial vai ser quanto? Vai ser mais Vai ser 0,80. o da redução, que é a prata, mais 0,80 volts, menos da oxidação. Oxidação é quanto? É menos 2,34. Perfeito, entendeu? Então, sem calculadora, pessoal, dá quanto isso aqui? Menos com menos vai dar mais, né? Então dá 2,34 volts com mais 0,80. Então vai dar 3,14. 3,14 volts, certo? Ou seja, o potencial aqui, pessoal, ele é o quê? Ele é positivo, né? É. Então a reação 3, ela também é o quê? Espontânea. Ou seja, é um processo, na verdade, uma reação, né? Espontânea. Certo? Finalmente, pessoal, a gente vai para a reação de número 4, tá certo? Na reação de número 4, a gente observa que o níquel, inicialmente, seu NOx é quanto? Mais 2. Mais 2. E vai estar indo para quanto aqui? 0. 0. Ou seja, esse processo é o quê? De redução, né? Isso. Já a prata aqui, pessoal, é quanto aqui? 0. O AG. 0. E aqui é quanto? Mais Opa, 1. Mais 1 aí. é mais um. Mais um. Ou seja, aumentou a carga, né? Como aumentou a carga, esse processo é chamado de quê? De oxidação. Então, pessoal, como é que fica o potencial de reação? Por favor. Opa, vamos lá. Quem sofre aqui redução é o níquel, né? Então vai ser o potencial padrão de redução do eletrodo do níquel, que é menos 0,25, tá certo? Menos o potencial padrão de redução da semi-reação de oxidação. Quem sofre oxidação, quem é? É a prata. Prata. E o seu potencial é quanto? De redução? Tá aqui, ó. Mais 0,80. Mais 0,80
tá certo? Então, pessoal, calculando aqui, vai dar quanto? Menos 1,05. Menos 0, menos 1,05 volts, né? Isso. Ou seja, o potencial é o que aqui, galera? Menor que zero. Potencial negativo, portanto, a reação é o quê? Não espontânea, ou seja, ela não ocorre de forma natural, de forma espontânea. Então, pessoal, com base nisso, quais reações são espontâneas? A 1, a 2 e a 3. 1, 2 e 3. Qual item? D. D de Deus. Perfeito. Finalmente, pessoal, a gente vai agora para a questão 3, tá certo? Aí, antes de passar para a questão 3, eu pergunto se até aqui tem alguma dúvida. Gabriel, Ronali. Não, professor, estou só acompanhando aqui para tentar absorver aqui. Essa tá de boa. Como eu disse, eu não acompanho o conteúdo todo e fazia um tempão que eu tinha visto essa parte de notes. Aí tá dando uma reativada, né? Perfeito. Então vamos lá para a questão 3, tá bom? A questão 3, pessoal, ela também foi retirada da nossa apostila base, de uma das apostilhas básicas que a gente utiliza na nossa disciplina, que é da UFES, tá certo? Que também é a questão 3 que está lá, tá bom? Então, pessoal, todas as questões aqui estão na apostila da UFES e a página aqui, ó, no finalzinho aqui, ó, página 98, tá bom? Então é só você ir lá no PDF de vocês e verificar a questão, tá certo? Aí, pessoal, é o seguinte, ó. Considerando uma pilha de prata e magnésio, ou seja, a gente tem uma célula galvânica, né, ou popularmente conhecido como pilha, tá bom? E os eletrodos são quem? O eletrodo de prata e o eletrodo de magnésio, certo? Tá aqui as semi-reações, tá certo, pessoal? Agora vocês estão vendo que os elétrons, pessoal, estão de qual lado? Do lado dos reagentes, né? Os reagentes. Então, esse aqui é o potencial padrão de quem? De redução. Tá certo? Diferentemente da questão anterior, que os elétrons estavam de qual lado? Aqui, ó. Do lado dos produtos, né? Aqui seria quem? Os potenciais padrão de oxidação. Tá bom? Então, é muito importante a gente prestar atenção nesses detalhes, tá certo? Porque às vezes a gente pega um valor que já está diretamente na tabela, mas vocês têm que entender, tá certo? Que ele seja ou de oxidação ou de redução. Na maioria das vezes, ele está como de redução, tá bom? Aí vamos lá, pessoal, em relação à questão 3. Então, considere uma pilha de prata e magnésio, tá certo? E as semi-reações representadas a seguir, tá certo? Com seus respectivos potenciais de redução, tá bom? Aí pergunta, pessoal, quem é um agente oxidante, quem é um redutor e a diferença de potencial da pilha, tá certo? Então, pessoal, só para relembrar, pessoal, o agente oxidante, ele sofre oxidação ou sofre redução? Redução. Perfeito. O agente oxidante, ele sofre o quê? Redução. Muito bem, Luiz. Já o agente redutor, tá certo? O agente redutor, ele vai sofrer o quê, galera? Ele sofre outro processo, né? Sofre oxidação, né? Já que é um processo simultâneo. Se alguém oxida, outro elemento tem que reduzir, tá certo? Então, vamos lá. Sabendo disso, a diferença de potencial da pilha,
Tá certo? Como é que calcula a diferença de potencial da pilha? O potencial padrão de redução, ou a DDP de uma pilha, vai ser quem, pessoal? Vai ser o potencial padrão de redução do cátodo, tá certo? Ou seja, onde nós temos uma redução, menos o potencial padrão de redução do anodo, ou seja, da semi-reação de oxidação, tá certo? Então, pessoal, em outras palavras, é basicamente o que a gente estava fazendo anteriormente, tá certo? Vai ser o potencial padrão de redução da semi-reação de redução menos o potencial padrão de redução da semi-reação de oxidação, certo? É vogal com vogal, ou seja, no cátodo a gente tem redução, consoante com consoante. No anodo, a gente vai ter o quê? Oxidação. Certo? Isso aqui para a gente nunca esquecer. Aí, pessoal, se a gente tiver dois eletrodos, né, dois metais, e se a gente tiver na dúvida quem vai sofrer oxidação ou quem vai sofrer redução, é só a gente utilizar como base o potencial padrão de redução. Quem tiver maior potencial padrão de redução, logicamente vai sofrer o quê? Redução. Redução. E quem tiver menor potencial padrão de redução vai sofrer o quê? Oxidação. Perfeito. Então, com base nisso, pessoal, o magnésio vai sofrer o quê? Ele tem o quê, ó? A gente tá vendo que tem menor Redução. potencial, né? Opa, ele tem menor, não, ó. Negativo aqui, ó. Não é verdade? Saiu a tela aqui. Eu não... Saiu para vocês, pessoal, a tela? Não, voltou. Tinha saído e voltou. Pronto. Não, para mim já continua. Pronto. Então, quem tem menor potencial padrão de redução é o magnésio, tá certo? Então, vai sofrer o quê? Oxidação. Por sua vez, como a prata tem maior potencial padrão de redução, vai sofrer o quê? Redução. Redução. Certo? Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. As semi-reações aqui, elas estão escritas nas formas de redução, né? Só que a gente já falou para vocês que a prata não, desculpa, o magnésio, ele sofre oxidação, né? Então a gente tem que colocar ele na forma a semi-reação na forma de oxidação. Como é que fica então? A gente tem que colocar na forma invertida, né? Então vamos inverter essa equação aqui, ó. Certo? Vai ficar como? Magnésio, dando quem? Magnésio o quê? 2 mais, né? Mais 2 elétrons. O potencial aqui é quanto? É só repetir. Menos 2,34 volts. Perfeito? Já a semi-reação de redução, a gente só faz repetir, tá certo? Só que presta atenção, pessoal. O magnésio aqui, pessoal, ele está perdendo com os elétrons. Bora. Tá perdendo 2. 2 elétrons, tá bom? E a prata aqui, ó, tá ganhando com os elétrons. 1 elétron, né? Então a gente vai ter que fazer o quê? Multiplicar essa semi-reação por quanto? Por 2, não é verdade? Para igualar a quantidade de carga, tá certo? Quantidade de elétrons, tá bom? Então vai ficar como? Vai ficar 2 Ag+, não é verdade, pessoal? Mais o quê? Mais 2 elétrons, tá bom? Tem alguém querendo entrar aqui na aula? Eu vou só parar aqui para aceitar a pessoa. É a Ronali.
mais 2 elétrons, tá certo? E quem vai ser o nosso produto, pessoal? Por favor, me diga aí. 2 mol de quê? De prata. De Ag. E o potencial vai ser quanto? O potencial não muda, tá certo, pessoal? Que o potencial é uma propriedade do material, tá certo? Por exemplo, a densidade de 1 litro de água é quanto? É 1 grama por centímetros cúbicos, né? E a densidade de 1 tonelada de água, na mesma temperatura, 1 grama por centímetro cúbico. isso, ou seja, é uma propriedade da água, propriedade física, na verdade. Então, da mesma forma, é o potencial, ele não muda. Então, apesar de a gente ter multiplicado aqui por 2, o potencial continua o mesmo, que é 0,80 volts. Beleza? Então, tá aqui as semi-reações, tá certo? Aí vamos lá, pessoal. Quem é que sofre oxidação? É o magnésio, tá bom? Então, quem é um agente oxidante? Desculpa, quem é um agente redutor? Magnésio. É o magnésio. Certo? Quem sofre redução, quem é? É os íons Ag+. Então, como ele sofre redução, então o nosso agente oxidante vai ser quem? A prata. Não, Ag+, viu? Os íons pratas, é diferente, viu? Ah, só os íons. Ah, tá certo. Isso, Ag+, beleza? E o potencial padrão de reação, pessoal, vai ser quanto? Na verdade, vai ser o quê? Vai ser o da redução, né? Menos da oxidação. Então, vai ser mais 0,80 volts, né? Menos 2,34, né? Vai ficar positivo. Então, aqui vai dar quanto aqui? O potencial padrão de reação? Mais 3,14 3,14. volts. Tá bom? Então, com base nisso, pessoal, qual o nosso item correto? Letra E. Letra E? Na verdade, o item A e o item E é a mesma coisa, né? É não, tem que prestar atenção. Não. Quem é o nosso agente oxidante? É o Ag+, né? Tá aqui. Isso. Ok. O agente redutor? É o magnésio, Mg, Magnésio. perfeito. E o potencial padrão de reação? 3,14. Então, o nosso item é de escola, né? Perfeito. Então, pessoal, essa aqui é a última questão que eu tenho para vocês hoje, tá certo? Todas as questões foram retiradas da apostila da UFES, tá certo? Que é essa segunda bibliografia aqui, tá certo? Que é da Universidade Federal do Espírito Santo, tá bom? E também essa parte de conceito fundamental está bem colocada no livro do Brau, que é o nosso livro-texto. Beleza? Eu vou parar aqui a aula por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, e a gente continua as discussões aqui de forma não gravada.